trocados dos coeficientes. Vou definir direitinho. Esse número de variação de sinais dá uma cota superior para o número de raízes reais positivas. Resuma isso. Ok? Alguém nunca ouviu falar desse nome aqui? Nunca? Ou primeira vez? Rafaela? Pedro? Vocês fugiram do ensino médio. Até em Brasópolis, Beatriz? Até em Brasópolis se fala de regra de sinal de regra. E a ideia é intuitiva, né? Suponha que você tem um polinômio com todos os coeficientes positivos. Todos os coeficientes positivos. Então, você quer a raiz positiva, você quer x positivo. Se o x é positivo, é elevado a qualquer potência, ele é positivo. E se os coeficientes são positivos, todo mundo é positivo. Isso nunca dá zero. Então, se não houver troca de sinais, você não tem raiz positiva. A intuição é essa. Ok? Para isso nós vamos discutir agora. Juliana, por favor, já escutou esse nome, regra de sinais de Descartes? Isabela? Já. Então vamos lá, qualquer momento me pare. Na aula seguinte eu quero elevar a discussão para um outro nível. Embora seja material de ensino médio ou ensino pré-primário, não sei onde é que está hoje, a demonstração disso, ela não é complicada, mas ela de modo geral, é uma demonstração combinatória ou uma demonstração que evoca alguma coisa mais sofisticada que eu não quero fazer. Vou apresentar uma demonstração de contabilidade, né? Então ela tem um certo trabalho, mas ela é simples. Tá? Vamos lá? A principal referência é essa aqui. É da revista do professor de matemática, número 83, 2013, a regra dos sinais de Descartes. Tá? Embora lá esteja, a ideia esteja boa, tem erro que não acaba mais. Possivelmente não tenha descoberto todos e tenha erro também. Eu descobri um caminhão deles. Tá? Mas a ideia está boa. Então, nesta aula, nesse encontro, nós estamos interessados em encontrar os zeros reais de uma função polinomial. E está ordenada, tá, pessoal? Essa ordem está do monômio de maior grau até o monômio de menor grau. Tá? Os coeficientes são reais, como sempre. E, ou equivalentemente, você pega a equação definida por esse polinômio, você quer achar as raízes. Zeros. Ok? Já que isso é verdadeiro. Mas eu quero zeros reais. Ok? A gente sabe, desde sempre, que polinômios podem ter raízes ou equações polinomiais podem ter zeros completos. Eu não estou interessado nisso, eu estou interessado nos reais. Ok? Vamos lá. De modo informal, a regra dos sinais de Descartes fornece informações acerca do número de raízes positivas e de raízes negativas de uma equação polinomial com coeficientes. Tá? Podemos enunciá-la, não vai ser a versão que a gente vai demonstrar, nós vamos melhorar isso aqui. Um polinômio com coeficientes reais não pode ter mais raízes positivas reais, tá? Contando as multiplicidades do que o número de variações de sinal dos seus coeficientes. Ok? Então, você estuda o número de variações de sinal, deu 5 variações de sinal. Ele não tem mais do que 5 raízes reais positivas. Okay? Então, ele não é uma informação ótima. Ele te dá uma cota superior. Algumas vezes, a gente vai ver nos exemplos, essa cota superior é ótima. Ok? Tá? Vamos lá? Então, é a versão. Então, o que está dizendo aqui? Um polinômio com coeficientes reais não pode ter mais raízes, para a gente, reais, positivas, contadas com as multiplicidades, quantas vezes ela aparece, do que o número de variações de sinal dos seus coeficientes. Nós vamos discutir um pouquinho mais. As variações de sinal que aparecem aqui, tá? São calculadas da maneira mais natural possível. Aqui o exemplo. Eu destaquei em cores, tá, pessoal? Tá? Você pega um polinômio, eu estou ordenando com ordem decrescente dos graus. Você pode ordenar para ordem crescente, não há problema nenhum. Você não pode misturar as ordens. Tá? Então, ordenado uma ordem decrescente, esse é o meu polinômio. Então, esse coeficiente é positivo, esse coeficiente é negativo, uma troca de sinal.
uma variação de sinal. Esse coeficiente é negativo, então concorda com esse. Esse coeficiente é positivo, 2. Esse é negativo, 3. Tem 3 trocas de sinal. Então, eu não tenho mais do que 3 raízes reais positivas. É isso que está dizendo aqui. Lembrar que um polinômio que tiver o 5 pode ter 5 raízes reais. Certo? Mas está dizendo que não posso ter mais do que 3 raízes reais positivas. É claro? Aqui, tá? Então, ele está ordenado de forma decrescente pelos graus dos seus monômios. Note que existem 3 variações de sinal nos coeficientes. Ok? Deste modo, informalmente, né, daqui a pouco eu vou dar mais precisão, a regra nos diz que não existem mais do que 3 raízes positivas, contando as multiplicidades para esse problema. Raízes reais. Então, sempre que eu esqueci, raízes reais contadas com as suas multiplicidades. Senão não funciona. Tá? Lá, se eu fiz um gráfico, vou observar que o gráfico brincado é só um pedaço, né? O gráfico todo, porque as minhas funções polinomiais são de R em R, não tem como colocar a reta real toda no gráfico. Tá? Então parece que ele tem uma raiz real positiva. Parece. Ok? De modo que não está violando a regra. A regra diz que eu tenho no máximo 3, que é um número de variações de sinal. Nós vamos melhorar essa informação. Tá? Se eu faço a mudança de variáveis, né? Eu pego x e troco por menos x. Então, se x é negativo, menos x é positivo. Então, eu posso olhar agora as variações de sinal do meu polinômio usando menos x. E olhar quantas raízes positivas o t de menos x tem. Ok? Isso me dará informações sobre as raízes negativas. Ok? É claro? Essa é uma brincadeira boa. Tá? Então, pela mudança de variável, o x vale menos x, pode-se afirmar que o número de raízes negativas, reais, contando as multiplicidades de um polinômio t de x, é menor ou igual que o número de variações de sinal dos coeficientes de t de menos x. Ok? Claro que se o x é negativo, menos x é positivo, eu verificaria quantas são raízes positivas, só que elas são raízes negativas. Ok? Então, aquele polinômio anterior, eu vou trocar o x por menos x. Potências ímpares trocam sinais, potências pares mantêm os sinais. Então, fazendo isso, t de menos x vai ficar menos 8, é menos, aqui mais, menos. Então, tenho uma variação, 2 variações. Então, eu não tenho mais do que 2 raízes negativas. De fato, eu tenho 0. Mas a informação é essa, não tem mais do que 2 raízes negativas. Ok? É claro? Tá? Então, existem 2 trocas de sinais nos coeficientes. Deste modo, a regra nos diz que não existem mais do que 2 raízes negativas, reais, contando as multiplicidades para o polinômio x. Tá? De fato, eu fiz as contas, só para informar. Aqui, esse polinômio tem 5 raízes, 4 são complexas e uma real positiva, que é essa que aparece aqui. Ok? Então, aqui, pelas regras, não posso ter mais do que 3, e negativos eu não posso ter mais do que 2. Está claro, pessoal? Então, nós não estamos dando nada ótimo, nós estamos dando cota superior para o número de raízes reais com as multiplicidades, que são positivas e as que são negativas. Fábio, tudo bem? Tudo? Tranquilo. Alô? Ok. Se a dúvida, protege. Vamos lá. Nós vamos refinar o teorema e vamos dar uma formulação precisa da regra de sinal de Descartes. Ok? Que é essa daqui. A diferença entre o número de variações de sinal e o número de raízes reais positivas, contando as multiplicidades de um polinômio com coeficientes reais, é um inteiro não negativo par. Você conta o número de variações de sinal. Você não tem mais do que aquela quantidade para raízes positivas. Mas a diferença com o número correto é um inteiro não negativo par. Ok? Então, por exemplo anterior, 3
variações de sinal. Então, ou eu tenho 3 ou eu tenho 1. A diferença é par, 2. Ok? Eu tenho 1 de fato. Então, ele diz o seguinte: se não for o ótimo, ele é menos do que o ótimo por um número inteiro não negativo par. Ele não podia ter 2 raízes reais positivas. Porque a diferença de 3 para 2 não é um inteiro positivo par. Ok? Claro? Então você tem um conjunto de possibilidades. Tá? E a mesma coisa, trocando x por menos x para as raízes reais negativas. Contando as multiplicidades, tá, pessoal? Tem que ficar claro isso. Vou trazer um exemplo no final. Tá? Aqui eu vou falar das raízes negativas. Tá? Então eu vou enunciar aqui um teorema, que é o que nós vamos demonstrar daqui a pouco. Nós vamos ver mais exemplos, tá? Isso. Tá? Teorema. Aqui acho que vai. Teorema 2. É o teorema de Descartes. Tá? A diferença entre o número de variações de sinal, entre o número de variações de sinal nos coeficientes e o número de raízes reais positivas com as multiplicidades é um inteiro não negativo par. Zero par para a gente, né? Ok? Vamos lá. 2. Dúvidas se protege, pessoal. Vamos lá. Então, pelo teorema 2, o polinômio lá, do exemplo 1, ele tem uma aqui, 2, 3. Ele tem 1 ou 3 raízes reais positivas, certo? 3 é o máximo, a diferença tem que ser par, 1 é o mínimo, tá? 0 ou 2 raízes negativas. Por que é 0 ou 2? Porque esse camarada tem 2 variações de sinal. Ou eu tenho 2 ou um par a menos dele, 0. Nesse caso, do nosso exemplo, ele tem 0 negativas e 1 que está em concordância com o que nós estamos dizendo. Ok? Tá claro? Muito bem, então vamos lá. A regra foi enunciada pelo próprio Descartes, tá? 1637, mas aqui está uma compilação da obra dele, onde aparece explicitamente, óbvio que é muito mais novo, né? Ele não apresenta a regra. Aliás, a regra não era geral, era para um polinômio específico. Ok? Mas ficou com o nome dele. Tá? A primeira demonstração, pessoal, aqui foi em 1637, quase 100 anos depois. Onde foi feita uma demonstração do jeito que a gente conhece hoje. Depois, Boudin, em 1807, e depois Sturm, em 1829, generalizaram. Porque observa que eu estou trabalhando com raízes reais positivas, raízes no intervalo 0 mais infinito. Você pode refinar e olhar um teoremazinho análogo para qualquer intervalo fixado. Eu quero contar as raízes no intervalo menos 2, 3. Tem uma maneira de contar. São os famosos polinômios de Sturm. Se sobrar tempo, no futuro a gente comenta sobre isso. Hoje não dá. Porque eu falo daqui a uns 10 anos, a gente faz isso. Ok? Mas tem uma adaptação desse teorema. Observe então de novo, a gente está olhando no intervalo 0 mais infinito, são as raízes reais positivas. Você pode fixar qualquer intervalo e estudar o número de raízes reais naquele intervalo. Ok? Ao preço de uma sofisticação comparada com o nosso curso. É a regra de estudo. Ok? Tá? Muito bem, vamos para frente. Vejamos mais alguns exemplos de como é que a gente usa isso. Considera esse polinômio. Então eu tenho aqui uma troca de sinal, aqui repete, tem uma. Tem 2 trocas de sinal. Então o que diz o nosso teorema de Descartes? Eu tenho 2 ou 0 raízes reais positivas, troco x por menos x, vejo quantas são as trocas e tenho uma estimativa também. Tá? Como o número de variações de sinais é 2, existem 0 ou 2 raízes reais positivas. Tá?
pega o P de menos X. Aqui mantém o sinal, porque é grau par, aqui troca o sinal, porque é grau ímpar, aqui mantém o sinal, aqui troca o sinal, e aqui mantém. Então eu tenho positivo, positivo, uma troca, duas trocas. Então eu tenho duas variações de sinal. Então eu tenho 0 ou 2 raízes negativas. Ok? Então, 0 ou 2 positivas, 0 ou 2 negativas. Então você pode montar um quadro, eu fiz aqui. Esse é o quadro. Eu posso ter 0 raízes positivas, 0 negativas, as 4 complexas. Ok? Eu posso ter 2 positivas, 2 negativas e 0 complexas. Contando com as multiplicidades, tá, pessoal? Eu posso ter 0 positivas, 2 negativas e 2 complexas, 2 positivas, 0 negativas e 2 complexas. O que eu não posso ter é uma positiva ou uma negativa. Não dá. Você exclui casos. Então não é uma nada ótima, mas você exclui casos e consegue cercar. Tá? E se você faz o gráfico, eu tenho duas de fato positivas e só. As outras duas são complexas. Eu estou nesse mundo aqui, ó. Raiz positiva 2, 0 negativas e 2 complexas complexas. Ok? Então você tem um conjunto de possibilidades. Tá? Dúvidas são bem-vindas, tá, pessoal? Pega esse agora, esse é bonitinho. Então eu tenho o polinômio cúbico, eu tenho positivo aqui, que é 1. Aqui é menos 1, então uma troca, 2 trocas. Tá? Se eu tenho 2 trocas, eu tenho 0 ou 2 raízes positivas. Se eu pego, multiplico esse cara por x mais 1, olha que coisa interessante. Multiplico aquele polinômio e chamo de q de x o produto. O q de x só tem coeficientes positivos, tem 0 troca. Então o q de x não tem raiz positiva. Portanto, qualquer fator dele, q de x é um fator dele, não tem raiz positiva. Ok? Tá? Então eu tinha aqui 2 trocas, eu tinha 0 ou 2, então eu tenho 0 raízes positivas. Ok? Aí estudo o q de menos x e vejo as possibilidades. Tá? Tá? Não tem troca de sinal nos coeficientes, concluímos que q de x não tem raiz real positiva, de onde qualquer fator seu, por exemplo, p de x é um fator de q de x, também não tem raiz real positiva. Claro, só uma regra, não? Não tem variação de sinal. 0 variação de sinal. O número de variações de sinal é a cota superior para o número de raiz real positiva. Então tem 0 raízes reais positivas. Não tem, porque qualquer raiz de p de x é raiz de p de x. Ok? Então p de x também não tem. É claro? Então isso muitas vezes é assim que a gente usa. Você não consegue, mas você modifica o polinômio, acha um outro, do outro você sabe, então você sabe do seu. Ok? Tá? Se você pegar o p de menos x, negativo, 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 tem uma troca de sinal. Se eu tenho uma troca de sinal, a diferença tem que ser par. Então eu tenho uma raiz negativa real. E tem 2 complexas, porque não tem nenhuma positiva. Então sem dúvida esse problema. Ok? Como é que eu acho a raiz negativa? Teorema do valor intermediário, eu acho um valor de x negativo que tem que trocar de sinal. Então ele tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo, você vai espremendo, você acha uma ideia onde é que está a raiz. Ok? Aí, tá? Tem uma troca de sinal, o p de x tem exatamente uma raiz negativa. Porque a diferença tem que ser par. Ok? Tá? Como o número real zero não é raiz, está na cara, podemos afirmar que este polinômio tem apenas uma raiz real. Aqui está um pedaço. Ok? Tudo bem? Não é assim que a gente usa a regra de Descartes. Não é o melhor dos mundos, mas te dá cotas superiores para o número de raízes reais positivas e cotas superiores para o número de raízes reais negativas. Tudo bem? Tá? Vamos lá. Prova do teorema. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Vai ficar muita coisa aqui que pode ficar no ar, mas que não vai dar tempo de eu fazer tudo. Algumas coisas, pelo menos uma coisa, explícita está no exercício. Ok? Mas a ideia é grosseira está aqui. Então eu vou pegar 3. Eu vou pegar o meu f de x. O f de x é meu polinômio que eu quero estudar. F de x, ele é meu polinômio, está escrito ali. A0x elevado a n mais o A1x
x elevado a n menos 1. Eu estou ordenando na ordem decrescente dos monômios. Tá? Mais até 1AL x elevado a n menos r. Tá? O A0 não pode ser nulo e o AL também não pode ser nulo. No meio do caminho, posso ter coeficientes nulos. Não há problema. Então, o coeficiente aqui do monômio de maior grau e o coeficiente do monômio de menor grau. Não são nulos. Ok? Ok. Onde é que varia isso? Permita. O L varia entre 0 e N. Tá? Isso aqui é um número, gente. Então, quando o L é 0, esse coeficiente é ele. O meu polinômio é um monômio só. Quando o L é N, esse aqui é o termo constante. Fica x elevado a 0 e o A0 e o A e N no final. Ok? Tá? Aí, se tiver dúvida, me chama. Bom, então é o seguinte. Você considera R um número positivo qualquer. Inteiro, tá? O que eu quero inteiro? Não precisa ser, está até errado isso. Pois eu vou. R é um número positivo. Não, isso é. Um minutinho. R é um número positivo. R é um número positivo. R é maior do que 0. Ok? Então, se aqui está errado, eu arrumo lá. Aqui está errado. R é um número positivo. E agora eu defino, óbvio, o R vai ser minha raiz. A raiz positiva, né? Ok? E agora eu defino um outro polinômio f de x grande, que vai ser o f de x multiplicado por x menos r. Ok? Tá? Se tiver dúvida, proteste, tá, Fábio? Então eu multiplico esse polinômio ali em cima por x menos r. Desenvolvo. O que vai dar? Observe que aqui é um polinômio de grau 1 e aqui é um polinômio de grau n. Então o f grande é um polinômio de grau n mais 1. E quem é o coeficiente desse camarada aqui? O coeficiente do x aqui que multiplica o n lá, para ficar x elevado a n mais 1. O A0 grande é o A0 pequeno. Ok? Aqui. O A0 grande é o A0 pequeno. Óbvio. Depois, quem é o coeficiente de x elevado a n? Então, eu vou multiplicar aqui com n menos 1, né? Vai ficar o A1 menos R a 0. E assim eu faço para todos. Eu tiro as relações dos coeficientes A maiúsculos do F maiúsculo com os coeficientes A minúsculos do F minúsculo. Ok? Então, vou só escrever aqui. Esse camarada vai ser... Juliana, tudo bem? A1, x elevado a n, mais, a L mais 1, x elevado a n menos L. Isso aqui é 2. O A0 é igual ao Azinho 0. O A1 é o Azinho 1 menos R a 0. E aí, isso aqui repete, tá, pessoal? Pode provar com indução isso. O AJ maiúsculo é o AJ minúsculo menos R AJ menos 1. Ok? Então, ali vai ser o A2 é igual ao A2 menos R A1. Isso vai. O penúltimo, AL, é igual a L menos R AL menos 1. E depois o AL mais 1 é igual a menos R a L. Vocês concordam comigo com o último ali? O último aqui é o coeficiente do x elevado a n menos r. Ok? Que é o produto de menos r por AL. Menos r a L. Ok? Isso é importante para a gente. Tá? Isabela, tudo bem?
Sim. Muito bem, então vamos lá. No polinômio fzinho de x, defina, aqui é essencial, eu vou chamar de A índice K1 como sendo o primeiro coeficiente, primeiro da esquerda para a direita, na ordenação decrescente. Ele é o primeiro coeficiente não nulo de sinal diferente do zero, onde tem a primeira troca. Ok? Então eu vou olhando, o A1 tem sinal diferente do A0? Tem. Então o AK1 é o A1. Não, o A1 tem o mesmo sinal do A0. Eu vou no A2. O A2 tem sinal diferente do A0? Não, eu vou no A3. E assim por diante. O primeiro que tiver sinal diferente, eu chamo de AK1. Depois o AK2 é o primeiro a partir desse que tem sinal diferente dele. Portanto, tem sinal igual do A0. Certo? E assim vai. O AK2 como sendo o primeiro coeficiente não nulo depois do AK1 e com o mesmo sinal de A0. Portanto, sinal diferente do AK1. E assim eu vou. Ou seja, eu vou identificando onde é que tem as trocas. Até chegar no AKMI como sendo o último desses coeficientes. Certo? Que trocou com o anterior. Portanto, o AKMI tem duas possibilidades. Ou ele tem o mesmo sinal do último, do AL, ou ele é o AL. Certo? Certo? Trocou imediatamente o anterior e trocou ele de novo. Então ele é o último. Ou ele trocou antes, portanto não trocou mais, então ele tem o mesmo sinal do AL. Claro? Aqui, assim, o HLI ou é igual ao último, ou possui o sinal dele. É claro? Tudo bem? Se tiver dúvida, protege. Bom, com essas definições seguem as seguintes observações. A lista dos coeficientes do A0 até o AK1 tem uma troca. Por definição, certo? O AK1 é onde é o primeiro coeficiente da esquerda para a direita, não nulo, que tem sinal diferente do A0. Ok? Então, nessa lista, eu tenho uma troca. Na lista seguinte, o AK2, a lista dos coeficientes de AK1 até AK2 tem uma variação de sinal, tem uma troca. Por construção, né? E assim vai. E por último, a lista dos coeficientes do AKMI, que é o último, até o AL, não tem variação de sinal. Ele pode coincidir, inclusive, com o AL. Tá claro? Se tiver dúvida, protege. Portanto, se está claro, nessa lista, em quantas trocas nós temos? Quantas trocas nós temos? Temos? Ni trocas de sinal, certo? Tem uma no primeiro, duas no segundo, até chegar no AKMI. Tem ni trocas de sinais. Portanto, ni mede exatamente a quantidade de variações de sinais de coeficientes de fx. Guarda isso. O ni, na minha construção, é o número de variações de sinal de um fx. Ok? Lembrar que aqui, preciso disso, né? Diferença entre o número de variações de sinal, ni. Tá? Ou seja, eu emprestei um nome para esse número de variações de sinal. Tá? Lá? Afirmação 1. Observa que eu tenho dois conjuntos de coeficientes. Os Azinhos minúsculos e os As maiúsculos. Os Azinhos minúsculos são coeficientes do Fzinho de x e os As maiúsculos são coeficientes do F1 de x. Como é que eles se relacionam? Aqui a afirmação. Os números para aqueles índices correspondentes a AK1, ou seja, o AK1 maiúsculo, o AKMI maiúsculo, tá? E os correspondentes azinhos satisfazem o seguinte: eles são não nulos, óbvio, vai ter que mostrar, e têm os mesmos sinais respectivamente. O A0 grande tem o mesmo sinal do A0 pequeno, o AK1 maiúsculo tem o mesmo sinal do AK1 minúsculo. Lembrar que nós construímos esses, né? E o AL mais 1 tem um sinal do menos o AL. Ok? Está claro que eu vou mostrar? Juliana, está claro? Bom, que o A0 grande tem o mesmo, é não nulo, o A0 pequeno é não nulo por construção. Aqui.
E um A0 grande é igual a um A0 pequeno. Então, um A0 grande é um nulo. E é igual, portanto, é o mesmo sinal. Então, o primeiro não tem que fazer. O A0 grande é igual ao zero pequeno. Tá? Por outro lado, o AL mais 1, ele é menos RAL. Mas o R é positivo. Ok? E o AL é um nulo. Então, o produto de R com AL é um nulo. Então, o AL mais 1 maiúsculo é um nulo. Ele tem um sinal do menos o AL, porque o R é positivo. Então, também está mostrado aqui. Falta o meio do caminho. Ok? Você pode fazer por indução. Nós vamos fazer na rápido. Tá? Então, o A0 é um nulo e tem o mesmo sinal do A0. O AL mais 1 é um nulo e tem o mesmo sinal do menos AL. E falta o meio do caminho. Mas no meio do caminho eu falei com vocês que tem uma induçãozinha, né? O A KI para algum I, ele é o AKI minúsculo menos o R do anterior. AKI menos 1. Ok? Tá? Por construção, esses Azinhos, índice alguma coisa, são não nulos, porque é onde estão as trocas. Então, cada um deles é não nulo. Portanto, esse cara é um nulo e tem um sinal desse. Como é que você mostra isso? Se esse cara é positivo, esse tem que ser negativo. Porque o seguinte troca de sinal com o anterior. Então, se esse é positivo, esse é negativo. R é positivo, então menos ainda mais. Positivo com positivo dá positivo. É o mesmo sinal desse. Se esse é negativo, esse é positivo. Menos ele é negativo. Então, ficou negativo com negativo, aqui dá negativo. Ele é não nulo e tem o mesmo sinal do mesmo índice. Ok? Está aprovada a afirmação 1. Ok? Tá? Bom, o que diz a afirmação 1? Esses, vou voltar lá, a dúvida protege. Os As grandes, 0, AKL mais 1, eles são não nulos e têm os sinais do A0 e do menos AL. Os que a gente construiu com aqueles índices, Azinho K1, Azinho K2, que é o primeiro não nulo, que troca de sinal com o anterior, eles são não nulos, os correspondentes maiúsculos são não nulos e têm os mesmos sinais. Ok? Guarda isso. Afirmação 1. Muito bem. A prova está aí. Vamos lá. Por construção, tá? Cada um desses números, a partir do primeiro, tem sinal oposto do seu predecessor. Ok? O AK1 é o primeiro não nulo que tem sinal diferente do A0. O AK2 é o primeiro não nulo que tem sinal diferente do AK1. Assim vai. E o AKI até chegar no menos AL. Ok? Dá uma olhada nesse último aqui. O último que é o mais chato. Mas aceita, por favor, senão não dá tempo. Tá? Portanto, pela afirmação 1, o mesmo ocorre com a sequência. Esse é não nulo, esse é não nulo, esse é não nulo, esse é não nulo. E ele tem sinais que concordam com esse. Então, o mesmo acontece para essa sequência. Ora, mas essa sequência aqui tem K mais uma variação de sinal. Desculpa, Mi mais uma variação de sinal. Tá? Ok? Diferente da anterior, tinha Mi. Esse último aqui entrou na jogada. Tá? Concluímos que o f de x tem pelo menos uma variação de sinal a mais do que o f de x. O Mi é o número de variações de sinal do f de x. Dá uma olhada em casa. O número de variações de sinal é pelo menos Mi mais 1. Pelo menos. Tem os outros, né, pessoal? Que não entraram aqui do f de x. Mas eu tenho pelo menos Mi mais 1. Ok? Então, o f de x tem pelo menos uma variação a mais do que o f. A gente pode dizer mais. Afirmação 2. O número de variações de sinal do F1 é igual ao número de sinal de variações de sinal do F', aumentado por algum inteiro ímpar. Ok? Então, o 1 aqui, você pode dizer mais. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 9, etc. Ou seja, eu vou ter no F1 de x, pelo menos no f de x, mais um inteiro ímpar. É o que nós vamos mostrar. Ok? Não precisa necessariamente ser 1. Tá?
Vamos lá? Provemos a afirmação 2. Considere a sequência de números A0 até o AK1. Ok? O primeiro e o último termos têm sinais opostos. Ok? Que a gente acabou de mostrar. O A0 tem o mesmo sinal do A0. E o seguinte, o AK1 tem um sinal diferente do A0. Então, o AK1 correspondente maiúsculo tem o mesmo sinal do Azinho K1. Então, eles têm sinais opostos. Então, eu tenho que ter um número ímpar de variações de sinal. Ok? Tá claro? Tá? Bom, o mesmo acontece com as outras Ni-sequências. Do AK1 até o AK2, do AK2 até o AK3, do AK-Ni até o AKN mais 1. Então, eu tenho uma quantidade ímpar aqui, tenho uma quantidade ímpar aqui, uma quantidade ímpar, uma quantidade ímpar. Ok? Assim, o número de variações de sinal do f de x é igual a Mi mais 1 números ímpares. Ok? Lembrar que eu tenho no f1 de x Mi mais uma variação de sinal. Tá? Então, eu tenho Mi mais 1 números ímpares no meio do caminho. Tá? Ou seja, eu vou chamar de variações de sinal do f de x, um número ímpar dado aqui, um número ímpar dado aqui, um número ímpar dado aqui, um número ímpar, ou seja, eu tenho Mi mais 1 números ímpares. Ok? Coloca os que tem 2 em evidência, chamei de N, o que ficou dentro do N1 mais o N2 até o N mais 1. Sobrou um aqui, um aqui, um aqui, quantas vezes? Ni mais 1. Eu associo um com esse cara ficou ímpar, e esse camarada aqui. Portanto, a diferença de variações do sinal do F1 com a variação do sinal do F' é um número ímpar. Que coisa boa, né? Ok? Que é o que a gente queria mostrar. A afirmação 2 é essa, né? Então, o número de variações do sinal do f de x é igual ao do F' mais o número inteiro ímpar. Qual a diferença tem que ser um ímpar? Ok? É o que nós estamos mostrando aqui. O número de variações do F1 é Mi, que é o número de variações do F' mais o número ímpar. Então, a afirmação 2 está aprovada. Guarda isso. Não podemos voltar nela. Vamos lá. Vamos para a prova do teorema. Isso aqui é só o blá 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 para começar a prova. Caso A. Suponha que a equação f de x não possui raiz positiva nem nula, ou seja, nenhuma raiz no intervalo de 0 mais 1. Não tem raiz, suponha isso. Ok? Então, o f de 0 e o limite do f de x quando x vai para infinito, quando você vai lá longe, tem que ter o mesmo sinal. Certo? Se tiver sinais opostos, tem que cortar para algum x positivo. Eu estou supondo que não tem. Tá? Então, tem o mesmo sinal. Ok? Assim, o primeiro e o último coeficiente de f de x tem que ter o mesmo sinal. O último coeficiente, quando você aplicar no f de 0, fica o termo constante lá no final. Tá? E o primeiro você coloca x elevado a n em evidência. Ok? Vai ficar dividido por x aqui. Ok? Quando o x é muito grande, isso vai para 0, vai ficar só o a 0. Então tem que ter o mesmo sinal. Tá? De onde o primeiro e o último coeficiente do f de x tem sinais opostos. Volta lá. Aqui, aqui. Esse cara tem o mesmo sinal desse, mas esse aqui é menos esse. Então tem que ser sinais opostos. No F1. Ok? Então volta lá. Assim. Cadê? De onde o primeiro e o último coeficiente do F1 de x tem sinais opostos. Pela afirmação 2, tá? Ou o f de x não tem variação de sinal, estou supondo que não tem raiz positiva, não tem variação de sinal, ou tem um número par de variação de sinal. A afirmação 2 diz isso, né, pessoal? Lá. O que diz a afirmação 2? O número de variações do f1 de x é igual ao número de variações do f de x aumentado por um número ímpar. Ok? Tudo bem? O f de x não tem raiz no intervalo 0 e infinito. Ok?
Não tem raiz no intervalo zero infinito. Não é mais? Então a gente conclui que o f de zero e o limite do f de x tem o mesmo sinal, portanto, o que vale é isso aqui. O primeiro e o último coeficiente tem sinais opostos. Então tem uma variação de sinal no f1. A diferença é ímpar. Como eu já tenho uma, então o f1 só pode ter um número par de variações de sinal. Ou tem zero, ou tem um número par. Ok? Porque se fosse um número ímpar somado com uma, dá par. E não é. A gente acabou de ver que a diferença dos dois é um número ímpar. Tudo bem? Vou lá, pessoal. Então, logo pela afirmação 2, o f de x ou não tem variações de sinal, ou tem um número par. Portanto, o teorema está demonstrado. Ok? Claro? No caso de não ter raiz. Tá? Então, em resumo, o teorema 2 está demonstrado para esse caso. Esse caso, embora trivial, ele é essencial. Por quê? Suponha que a equação tenha K raízes reais positivas. R1, R2, RK, contadas com a sua multiplicidade. Ou seja, uma raiz de multiplicidade M aparece M vezes nessa lista. Tá? Então, o R1 não precisa ser necessariamente diferente do R2, pode ser o mesmo. Significa que tem multiplicidade 2. Pode ser igual ao R3, tem multiplicidade 3. Ele aparece quantas vezes for necessário. Tudo bem? Mas são todas aqui, contadas com a multiplicidade. O que eu faço? Eu escrevo assim: o f de x, x menos R1, x menos R2, 6x menos RK. Eu fatoro com as minhas raízes, que eu suponho que são reais positivos. Todas elas estão lá. Sobra um polinômio g de x. O que você sabe do g de x? Ele não tem raízes positivas. Porque todas estão aqui. Na f. Qualquer raiz do g é a raiz da f. As raízes positivas estão aqui. Então ele não tem raiz positiva. Certo? G. G é um polinômio com coeficientes reais, tal que G não possui raiz real positiva. Ok? G. Lá. Pelo caso A, o G faz o papel da f, né? Ok? Que no caso A, a gente estava supondo que a f não tem raiz real. Então o G não tem, então o G faz o papel da f. Tá? Então, pelo caso A, ou G não tem variação de sinais, ou tem um número par de variações. Foi o que nós concluímos atrás. Tá? Então, guarda, esse cara ou não tem, ou tem um número par de variações de sinal. Muito bem. Faço agora o seguinte. Eu pego G com um monômio desse. Qualquer. Um desses. Tá? Acrescenta aqui. Quem que é esse cara? É o G com um F positivo. Faz o papel, esse produto faz o papel do F1. Certo? Onde o G é o F multiplicado pelo monômio X menos R. R é positivo? Não, diferente de R. Ok? Então, o que a gente sabe? Da afirmação 2, o F1, esse aqui é o nosso F1, ele tem um número de variações igual ao número de variações da G, mais um inteiro positivo ímpar. Ok? E isso vai acontecer, eu chamo agora isso aqui de G, e faço o produto com outra raiz. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu primeiro isso, depois acrescento o outro, chamo isso aqui de G, acrescento de novo, e assim por diante. Até esgotar. Okay? Então, cada vez que eu faço isso, essa função aqui, que é o nosso F1, tá? Ela tem um número de variações, pela afirmação 2, igual ao número de variações da G, mais um inteiro positivo ímpar. E isso acontece para cada vez que você coloca aquele monômio que tem uma raiz positiva. Tá? Você tem cada deles. Tá? Então, assim, o número de variações de sinal da F é igual ao número de variações da G, aumentado por K inteiros positivos ímpares. Ok? Tá? Isto é, o número de variações da F é o número de variações da G, mais K inteiros ímpares aqui. Tem K fatores aqui, eu coloquei o índice K, N1 até MK. De novo, né, pessoal? Eu pego os que tem múltiplo de 2 aqui, chamo de 2M,
mais esse cara, sobrou 1, mais 1, mais 1, K vezes, sobrou K. Agora esse aqui é par. Com esse cara dá par. Então esse parênteses é par. Eu chamei de 2S mais K. Ok? Tudo bem? É claro? A gente, G, por construção, tá? Não tem variação de sinal, não tem número par. Ok? Por quê? Porque não tem raiz real positiva. Por construção. Usa o caso A. Então, esse objeto aqui, isso aqui necessariamente é um número par. Ou é zero, portanto dá 2M, ou é um número par, somando o número par, isso aqui dá par. Então, ficou um número par mais K. Ok? Então, essa última expressão, essa aqui, número de variações de sinal da F, é um número par mais K. Concluímos que a diferença entre o número de raízes reais positivas da F, K é o número de raízes reais positivas da F, estou supondo aqui que eu tenho K raízes contadas com multiplicidade, tá? Então esse casinho aqui é o número de raízes reais positivas, é variação de sinal menos ou mais, depende como é que você quer, um número par. É exatamente isso mesmo. A diferença entre o número de variações de sinal e o número de raízes positivas é o inteiro da O negativo do par. É esse camaradazinho que aparece. Tá? Então está aqui. Para a última expressão, concluímos que a diferença entre o número de raízes reais positivas da F, que está denotado por K, e o número de variações de sinal da F é um número par. E com isso a prova está completa. Ok? Tem uma contabilidade a ser feita. Eu pulei alguns detalhes. Por exemplo, eu estou supondo aqui, onde é que eu estou supondo? E o zero não é raiz. Mas você podia parar aqui sem o termo constante. Okay? O zero seria a raiz. Ok? É claro? A afirmação que eu faço é um exercício, não há perda de generalidade supor que o zero não é raiz. Por quê? Se você para antes do zero é raiz, você coloca x em evidência. Se que está em parênteses zero é raiz, você coloca de novo x em evidência, até sobrar um termo que aquele parênteses zero não é raiz. Como você quer estudar raízes positivas, o que tem zero você joga fora, o x elevado a alguma coisa que ficou em evidência, joga fora, fica só com esse termo. Então não há perda de generalidade supor que o zero não é raiz do seu problema. Ok? Você tem que estar no exercício para ir trabalhar. Muito bem. A ideia da prova está aqui. Você tem que se convencer disso. Observação. O teorema 2 seria falso? Uma frase estranha, né? Teorema é verdadeiro sempre. Não tem teorema falso. Então, aqui está estranho, eu vou arrumar depois, mas teorema seria falso. Não seria um teorema se você não conta as multiplicidades. Ok? O exemplo está aqui. Você tem aqui um polinômio x ao quadrado, menos 2x mais 1, tem uma variação, tem duas. Você tem duas variações. Então, você tem 0 ou 2 raízes reais positivas. Ora, mas você tem uma raiz aqui de multiplicidade 2. Okay? O x igual a 1 é raiz de multiplicidade 2. Então, não é uma raiz, são duas raízes. Tem uma de multiplicidade 2, a gente conta duas vezes. Ok? Tá claro? Então, tem que entrar na contabilidade as multiplicidades da raiz. Senão não vai ser. Tá? Porque que diz, o teorema diz que se eu tenho duas trocas, eu tenho 0 ou 2 raízes. Não posso ter uma. Ah, eu tenho uma raiz que é o x igual a 1. É, mas ela tem multiplicidade 2. Tem que contar duas vezes. Ok? Tá? Aqui. Tá? O que mais? Eu acho que é só. E eu vou resgatar um hábito antigo de que eu sou fã de desenho, cartoon, e eu vou trazer algumas coisas sempre. Um curso que eu dei, eu trouxe tudo sobre uma falta. Agora eu vou trazer quase tudo sobre o envio de quem eu sou. Tá? Esse é Graúna, um personagem criado pelo envio, extremamente crítico na época da ditadura. Tá? Então eu vou tentar induzi-los a ler alguma coisa além de polinômio. Tá? Ok, pessoal? Juliana, por favor, pergunta.
Isabela, por favor. Fábio. Que engenhosa a prova. Bem, tá claro? Não, tá claro. Tá? Existem maneiras mais simples de demonstrar, não é essa contabilidade, de sinais, mas usa ferramentas um pouco mais elaboradas, eu não quis mexer com isso. Se no final sobrar tempo, a gente faz uma alternativa, mas eu quero explorar um pouco mais essa regra na próxima reunião nossa. Uma demonstração só geométrica tem isso? Tem. Usando o teorema do valor intermediário. Tem sim. Ok. Ela é mais simples, mas ela é mais... exige mais conhecimento de que, eventualmente, a gente tenha para quem está entrando na universidade. Tem sim. Ok. A pergunta que você pode fazer é se é realizável, se são realizáveis as variações de sinal. Ou seja, será que se você arbitra uma variação de sinal, é claro que você consegue um polinômio que tem aquela variação de sinal. Mas que aquela quantidade máxima de raiz, a gente viu que o máximo às vezes não acontece, né? Tem uma cota superior. Será que a gente consegue, pelo menos em alguns casos, dizer quando é que essa cota superior é atingida? Como é que a gente faz isso? Essa é uma das perguntas que você pode fazer. Aí entra numa desgraça que eu gosto, que é a parte combinatória. Eu acho que você gasta muita energia para pouca coisa, né? Muito atrito, é muito calor e pouco. E a máquina não rende nada. Né? Okay? Eu vou ver para onde é que nós vamos, mas nós vamos na direção de um teorema de Descartes. Você pode, não precisa ser polinômio, as potências podem ser números reais, também funciona. Então eu vou ver um tópico mais avançado, pesquisa recente, ligado com as regras de Descartes, de modo que a gente consiga entender. Na semana que vem a gente faz isso. Tudo bem? Cuidado com os exercícios, tá, pessoal? O tempo passa, tá? Eu fico brincando com os meus amigos aí na zona, todos eles bebem muito. No interior você bebe muito, não tem alternativa. Então eu fico brincando com eles. Falo, pessoal, o tempo passa. Ou trabalhando, ou estudando, ou tomando cachaça aqui, vai passando. Você faz a opção. Né? E eles optaram por lá, ficar jogando sinuca, tomando cachaça. Nessa horário já deve estar quase todo mundo bêbado. Né? E as mulheres têm que ir lá buscar os cabos do zero. Chato isso. Eu preferi estudar, tentar fazer as nossas coisas, né? E aproveitar o nosso tempo de uma hora. Ok? Nos vemos semana que vem. Obrigado, até mais. Fábio, obrigado. Juliano, obrigado. Isabela, obrigado.